Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numas regras do antigo Israel que, parecem de outro mundo, né? As fontes que temos aqui, as Bíblias de Estudo Holman e NAA, descrevem um Levítico 14 rituais muito detalhados para purificar uma pessoa, ou até uma casa, da lepra. Pois é. E quando se fala em purificar uma casa da lepra, a coisa já começa a soar estranha para nós. É um conceito muito distante. Exatamente. Nossa missão aqui é tentar decifrar um pouco essa lógica. O que estava por trás desses rituais tão complexos e, vamos ser honestos, um tanto bizarros. Sim. Como é que alguém curado de uma doença de pele era de fato reintegrado na sociedade? E o que significa demolir uma casa por causa de mofo? É isso, vamos tentar entender o que tudo isso significava. Olha, o ponto de partida é o isolamento. Uma pessoa com uma doença de pele contagiosa, que eles chamavam genericamente de Saraat, a lepra, era obrigada a viver fora do acampamento. Era um exílio social completo, então. Tal. Certo. Então, mesmo que a doença de pele sumisse, a pessoa não podia simplesmente, vou voltar para casa, ela tá curada, mas ainda é uma pária. Exato. O texto diz que ela é levada ao sacerdote, que tem que encontrá-la fora do acampamento. A jornada de volta começa ali, no exílio. Perfeito. Estar fora do arraial era a materialização do status de impuro da pessoa. O ritual é a ponte oficial de volta para a comunidade. É um processo, sabe? Não é um evento instantâneo. Ok, então o sacerdote vai lá encontrar a pessoa. O que ele leva? Imagino que não seja só uma conversa, deve ter um tipo de kit de purificação, por assim dizer. Exatamente. E o kit é muito, muito simbólico. Ele leva 2 aves vivas e puras, um pedaço de madeira de cedro, um fio de lã escarlate e um ramo de isoto. 2 aves vivas. Por que 2? E por que o cedro especificamente? Parece uma lista de compras bem peculiar. Cada item tem uma carga simbólica muito forte. O cedro era uma madeira nobre, resistente à decomposição, então era associado à vida, à preservação. Faz sentido. O fio escarlate, pela cor de sangue, também remete à vida, e o isopo era uma planta comumente usada em rituais de limpeza, tipo um pincel para aspergir. E as aves? O que acontece com elas? Aqui o ritual fica muito visual. Uma das aves é abatida sobre um vaso de barro com águas correntes, ou seja, água de fonte natural, água viva. Ok. Depois, a ave que continua viva, junto com o cedro, o fio escarlate e o isopo, tudo isso é mergulhado no sangue da ave morta, misturado com a água. Nossa, que imagem! Uma ave viva coberta de sangue é bem dramático. Efeito para ser. O sacerdote então usa esse feixe para aspergir a mistura de sangue e água 7 vezes na pessoa. 7 vezes o número da perfeição, da totalidade. Sempre ele. E aí vem o clímax dessa primeira parte. A segunda ave. Sim, a ave viva, agora manchada com o sangue da outra, é solta em campo aberto. Ela voa para longe. É uma metáfora visual inacreditável. A ideia é que a ave literalmente leva a doença, a impureza, embora com ela. É isso? É exatamente isso. É uma declaração pública. A enfermidade foi removida, a contaminação foi levada embora. A vida, simbolizada pela ave que voa, triunfou. Fantástico! Então a ave voa, a pessoa está simbolicamente livre, ela pode finalmente ir para casa, jantar com a família. Ainda não. Nem perto. Essa foi só a cerimônia de passagem. Agora começa o trabalho pessoal e ele é minucioso. Minucioso como? Mais do que ser borrifada com sangue? A pessoa precisa lavar todas as suas roupas, tomar um banho completo e raspar todos os pelos do corpo. Pera, todos os pelos. Cabelo, barba, sobrancelhas também? Sobrancelhas também? Uau, isso é radical. É como tentar apagar qualquer vestígio físico de quem você era antes. A ideia é essa. Um recomeço do zero, uma limpeza total. Depois de fazer tudo isso, ela ganha o direito de entrar no acampamento. Mas, com uma condição. Ela pode voltar para a comunidade, mas ainda não para a própria casa. Deve ficar do lado de fora da sua tenda por mais 7 dias. Que agonia!
É como uma quarentena final. Você está de volta, pode ver as pessoas, mas ainda não está totalmente reintegrada à sua própria vida. Imagina a tensão psicológica disso. E no 7º dia? No 7º dia, para bater o martelo, digamos assim, o processo se repete. Raspa de novo os pelos que cresceram, lava as roupas de novo, toma outro banho. Nossa! Ao final dessa semana, não resta dúvida. A pessoa está pronta, de corpo e alma, para o último passo. O grande final. O que acontece no 8º dia, que parece ser a data decisiva? O 8º dia é o da reintegração espiritual, no tabernáculo. É quando os sacrifícios são feitos. E são vários. Uma oferta pela culpa, outra pelo pecado e um holocausto. Uma restauração completa da relação com Deus. Exatamente. Certo. Sacrifícios fazem sentido nesse contexto. Mas aí as fontes descrevem um detalhe que eu tive que ler 2 vezes. O sacerdote pega o sangue de um dos cordeiros e toca na orelha da pessoa, e no polegar da mão e no dedão do pé. Isso mesmo. Que ritual é esse? É tão específico. Parece bizarro, né? Mas é de uma genialidade simbólica impressionante. Pensa comigo. Por que esses 3 pontos e sempre do lado direito? O que a orelha direita faz? Ela ouve. Serve para ouvir os mandamentos, as instruções de Deus, talvez. Perfeito. E o polegar da mão direita? A mão é para agir, para o trabalho. São as ações no mundo. E o dedão do pé direito? O pé, para o caminho que se anda, a jornada na vida. Uau! Viu só? Então não é nada aleatório. O ritual está simbolicamente reconsagrando a pessoa inteira. O que ela ouve, o que ela faz e para onde ela vai. Exatamente. É a rededicação completa da vida daquela pessoa. Ela não está só limpa da doença, está sendo totalmente reintegrada ao seu propósito. Incrível. E não para aí. Depois de aplicar o sangue, o sacerdote repete o gesto exatamente nos mesmos 3 lugares, mas desta vez com azeite, aplicando-o sobre o sangue. Azeite sobre o sangue. Por quê? O sangue purifica, paga a dívida, por assim dizer. O azeite consagra e unge. É o selo final. É como dizer, você foi purificado e agora está separado para uma nova vida. Todo esse processo é incrivelmente elaborado e, imagino, caro. A gente está falando de 3 cordeiros. Sim, não era barato. E se a pessoa fosse pobre e não pudesse pagar por tudo isso? Ela ficava de fora, condenada a permanecer impura? Ótima pergunta. E a lei mostra uma sensibilidade social impressionante aí. Havia uma provisão para quem não tinha recursos. Ah, é? Sim. Em vez de 2 cordeiros e uma cordeira, a pessoa podia oferecer um cordeiro e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que eram muito mais baratos. A essência do ritual, então, a parte do sangue e do azeite na orelha, na mão e no pé, era mantida. Sim, a parte central, o núcleo da reconsagração, era a mesma para todos. O acesso à restauração não era barrado pela condição financeira? O princípio estava acima do preço. E essa ideia de pureza e contaminação era tão séria que não se aplicava só às pessoas, né? As fontes mostram que o conceito ia até para o lugar onde elas moravam. Como assim uma casa pode ter lepra? É que o termo hebraico tsarat era bem mais amplo. Podia ser uma doença de pele, mas também mofo em tecidos ou, nesse caso, um tipo de bolor, fungo ou corrosão que aparecia nas paredes das casas. Era visto como uma influência corruptora. Ok, então você vê uma mancha esverdeada estranha na sua parede. Qual é o procedimento? Você chama o sacerdote, que age como uma espécie de inspetor de saúde pública. Exatamente. E a primeira ordem dele é bem prática. Tirem tudo de dentro da casa. Ele mandava esvaziar o local antes mesmo de inspecionar. Para que os móveis não fossem contaminados caso a praga se confirmasse, claro. Inteligente, né? E depois, se a praga fosse confirmada, a casa era interditada por 7 dias. Depois desse período, o sacerdote voltava para ver se a mancha tinha se espalhado. E se tivesse se espalhado? Passa um pouco de água sanitária e tá tudo certo? A solução era um pouco mais drástica. Eles tinham que, literalmente, arrancar as pedras contaminadas da parede, levá-las para um lugar imundo fora da cidade. Nossa. Raspar todo o reboco interno da casa e reconstruir a área afetada com pedras e argamassa novas. É uma reforma estrutural. Mas e se não funcionasse?
E se o mofo voltasse a aparecer mesmo depois de tudo isso? Aí a casa era considerada incurável. O diagnóstico era de uma corrupção intratável. E a sentença era a demolição completa. Eles demoliam a casa inteira por causa de mofo. Isso parece uma reação inacreditavelmente extrema. Para nós, sim. Mas isso mostra a seriedade com que eles tratavam a pureza do espaço coletivo. Uma casa doente que não podia ser curada era vista como um câncer no meio do acampamento, uma fonte de corrupção. Que ameaçava a todos. Exato. A única solução para proteger a comunidade era a remoção radical. E se a reforma desse certo e a casa fosse curada? Não me diga que eles soltavam um passarinho para casa também? Pode acreditar, soltavam. O ritual de purificação da casa era muito parecido com o da pessoa, incluindo a cerimônia com as 2 aves, o cedro, o hisopo e o fio escarlate. O sangue era aspergido na casa, e a ave viva era solta para levar a impureza para longe. Que jornada! De uma ave voando para longe com uma doença a um sacerdote tocando seu dedão do pé com sangue e azeite, até a demolição de uma casa. Esses rituais são de um universo mental muito diferente do nosso. Sem dúvida. Mas a ideia central que emerge é que a cura nunca era só um evento físico. Era um processo social e espiritual cuidadosamente formalizado. O objetivo era restaurar publicamente uma pessoa ou um lugar, a comunidade. Era preciso um ritual para dizer em voz alta: você pertence de novo, este espaço é seguro de novo. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Nós não temos mais sacerdotes inspecionando nossas paredes. Mas quais são as contaminações invisíveis com as quais nos preocupamos hoje? Nas nossas comunidades, nos nossos espaços online, até dentro de nós. É uma boa pergunta. E quais são os nossos rituais, se é que temos algum, para declarar que algo ou alguém está verdadeiramente limpo e íntegro de novo, depois de um período de isolamento ou corrupção? O que é preciso em nosso mundo para que possamos de fato dizer bem-vinda de volta?